A paz do Senhor Jesus. Eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação no livro de 1 Samuel, capítulo 28, a partir do versículo 18, que diz assim: Como tu não destes ouvido à voz do Senhor e não executastes o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estarão comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul e, vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que a tua criada deu ouvido à tua voz e pus a minha vida na minha mão. E pus a minha vida na minha mão e ouvi as palavras que dissestes. Agora, pois, ouve também tu as palavras de tua serva. Porei um bocado de pão diante de ti. Come para que tenha forças para te pôres a caminho. Porém, ele o recusou e disse: Não comerei. Porém, os seus criados e a mulher o constrangeram. Então deu ouvido à sua voz e levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado e se apressou em matá-lo. E tomou farinha, amassou e cozeu bolo sem fermento. E os trouxe diante de Saul e de seus criados. Comeram, depois se levantaram e partiram aquela mesma noite. Amém. Aleluia. Minhas irmãs e meus irmãos, o Senhor falava ao meu coração sobre uma notícia, não é, terrível. Aleluia. Aqui Saul, nós sabemos, estamos acompanhando nessa história, sabemos que Saul iria enfrentar uma guerra contra os filisteus e ele queria saber o que iria acontecer, se eles iriam ter vitória, se iria dar tudo certo. E aqui neste tempo nós sabemos que o profeta Samuel já havia, aleluia, morrido, não é? E ele ali procura esta mulher, esta feiticeira, para saber ali, para invocar ali, não é? Para trazer de volta o espírito de Samuel, aleluia. E exatamente isso, né? Aquela notícia chega, o profeta Samuel diz que Deus não está com eles, né? E que eles irão ser derrotados, não é? Aleluia. Ele começa dizendo: como tu não destes ouvidos à voz do Senhor, porque tudo começou lá no capítulo 15, quando Saul não deu ouvidos. Então, por causa daquilo, e a gente entende que lá no capítulo 15, lá em 1 Samuel capítulo 15, para 1 Samuel capítulo 28, que é isso que nós estamos estudando, passou-se um tempo, né? Passou-se um tempo e agora, aleluia, ele iria pagar o preço. Agora a conta estaria chegando para ele, não é? Aleluia, ele não iria vencer aquela batalha. Ele, por causa da desobediência, não iria ter vitória. Aleluia. O rei Saul não iria ter vitória ali, não é? Aí diz aqui o versículo 19: E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Ou seja, amanhã o profeta Samuel ali, o espírito dele estava dizendo, né? Que amanhã vocês estarão mortos também, né? Aleluia. E ele tem essa notícia terrível. Tudo isso por causa de uma desobediência. Olhe, não é, aleluia, brincadeira desobedecer o grande Deus. Não é brincadeira, não é de brincadeira. A gente vê muitas pessoas brincando com o mundo espiritual, muitas pessoas zombando, muitas pessoas fazendo chacota, muitas pessoas fazendo chacota com o pecado. Aleluia. Se nós conhecermos verdadeiramente a palavra do Senhor, a gente não tem o mundo espiritual como brincadeira.
A gente não tem, tem pessoas fazendo brincadeira ali com o pecado, faz aquela brincadeirinha ali com o pecado. Não faça, não empreste a sua boca para o inimigo. Aleluia. Tenha cuidado com o mundo espiritual. Tenha cuidado, não é? Aleluia. Por causa de uma desobediência, ele tinha tudo para dar certo. Afinal, o povo queria um rei e Deus assim concedeu, não é? Se ele tivesse obedecido, nada disso teria acontecido. Aleluia. Se ele tivesse obedecido, ele iria passar o reinado dele em paz ali, iria ter as guerras, iria lutar, iria vencer, iria passar tudo aquilo ali, chegaria o tempo dele de Deus levar em paz e pronto. E ali Deus já, teria preparado um outro, que seria Davi, mas não. Ele decidiu desobedecer e ouvir a voz do povo, deixando que o povo, aleluia, levasse ali tudo que tinha de mais bonito lá nos amalequitas, não é? E o povo também paga o preço, aleluia. Por mais que passe anos e anos, as pessoas se enganam com isso. As pessoas se enganam, pecam, fazem coisas erradas diante do Senhor. Aí ali tem, mas eu me arrependi, tudo bem, se arrependeu, tem que se arrepender mesmo, é o nosso dever, é se arrepender, não é estar brincando com o pecado, não. Meu Deus do céu, aleluia, eu não vejo graça em brincar com o pecado, eu não vejo graça em desobedecer a Deus. Não, o que eu vejo é preço, e preço de morte, viu? Aleluia, preço de enfermidade, preço de estar ali, meu Deus do céu, num leito, pagando o que fez. Aleluia, não é? Observe que o rei Saul passou, vamos dizer assim, pelo menos um terço da vida dele provocando ali atrás daquele Davi, de Davi atrás dele, perseguindo. Então foi uma vida toda, vamos dizer assim, praticamente uma vida errada, perseguindo os servos do Senhor, atribulando. Quanto tempo, meu Deus do céu, Davi sem causa nenhuma se atribulou por causa desse homem. E agora era justo chegar, não é, para ele a conta e ele pagar. Infelizmente, dessa forma fica o aprendizado para nós, que a gente aprenda, que a gente medite, meu Deus, a minha vida não é para perseguir ninguém, a minha vida não é para desobedecer às suas ordens, Senhor, a minha vida é para me reconhecer que sou falho, pecador, aleluia, e o meu dever é me arrepender e me endireitar na presença do Senhor, aleluia. Essa é a minha missão, essa é a sua missão. Aleluia, não é de perseguir, não é de desobedecer. Muitas das vezes o Senhor me faz lembrar de alguém que obedeceu sem entender. Muitas das vezes a gente não entende o porquê que Deus está falando, está mandando a gente fazer algo, mas a gente faz sem entender em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. O Senhor me fez lembrar de Abraão, quando Deus disse assim, pegue seu filho, seu único filho, e faça ali um holocausto, e ele não entende, meu Deus, não entende, mas ele obedece, e Deus abençoa grandemente a vida daquele homem, e nem permite que ele faça aquilo ali. Era uma prova, era um teste, meu Deus do céu, que a gente, aleluia, busque entender, aleluia, como é a vida do ser humano, não é? É de prova, de testes, não é? E como é que a gente se sai diante desses testes? Será que a gente tem honrado o nome do Senhor, ou será que a gente tem envergonhado o nome do Senhor? Pense nisso, medite nessa palavra e endireite os seus caminhos em nome do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale muito, muito mais, aleluia, ao seu coração. Amém.